Bom dia, eu sou a Sara Mariano, sou professora na Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista e hoje vou estudar com vocês a nossa lição de número 4, a grande narrativa bíblica. Nesse quadrimestre, o nosso tema, o tema do nosso estudo é cosmovisão e nós estamos utilizando como roteiro, a revista da editora cristã evangélica, O Mundo aos Olhos de Deus. Além da Bíblia e da revista, para preparar a aula de hoje, eu utilizei as palestras do pastor Jonas Madureira sobre cosmovisão e as palestras do pastor Heber Campos Júnior, também sobre cosmovisão. Além disso, eu usei esse livro, Podemos Confiar nos Evangelhos, de Peter Williams, que é um livro indicado pela nossa revista, O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer, Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, e também Manual Bíblico de Halley, eu usei nas citações sobre arqueologia que vocês vão ver na aula de hoje. Eu vou deixar todas essas indicações, tudo que eu usei no último slide. Antes de começar a nossa aula, vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Pai. Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra, com o objetivo de aprendermos sobre a tua palavra, aprendermos sobre a tua vontade para as nossas vidas. E o nosso pedido humildemente nos ensina nesta manhã. Nós não podemos aprender por nós mesmos, mas sabemos que o teu Espírito, que é o intérprete da palavra, fala ao nosso espírito. Então nos ensina, de forma que nós possamos compreender a tua vontade e, compreendendo a tua vontade, nós possamos viver de acordo com ela. Nos ajuda a vivermos sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas de acordo com a tua vontade soberana. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Nas primeiras aulas desse quadrimestre, nós definimos o que é cosmovisão. Hoje eu quero usar uma parte da nossa aula para mostrar por meio de exemplos práticos, exemplos do nosso dia a dia, que esse assunto, o assunto de cosmovisão, não é distante da nossa realidade. Pelo contrário, ele está presente no nosso cotidiano o tempo todo. Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ler 2 versículos, os versículos 5 e 6, que é o texto básico da nossa lição de hoje. E o texto diz assim: porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Glória a Deus, né? Nas aulas anteriores, nós definimos cosmovisão como a orientação fundamental do coração. Essa é uma definição do autor James Sire. É a forma como nós enxergamos e interpretamos tudo ao nosso redor. É o fundamento invisível que sustenta todas as nossas decisões e convicções. Em outras palavras, cosmovisão é aquilo que você crê, é a sua fé. Em uma das palestras do pastor Jonas Madureira, ele conta uma história do livro Verdade e Transformação, de um autor indiano, um autor cristão indiano chamado Vishal Mangalwadi. Esse autor relata que ele foi passar férias na Holanda com a sua filha e enquanto estavam ali, eles foram comprar leite e eles encontraram as garrafas de leite à venda sem vendedor. Bastava você deixar o dinheiro e levar o leite. Não tinha ninguém vigiando. Mangalwadi então imaginou o que aconteceria se os consumidores fossem desonestos. Provavelmente, se os consumidores começassem a furtar o leite,
O fornecedor ele iria adulterar o leite, colocando água para compensar o seu prejuízo. O governo, então, teria de contratar fiscais pagos com impostos. Se esses fiscais fossem corruptos, fossem desonestos, eles seriam subornados. O fornecedor teria que contratar um funcionário para colocar no local da venda, para vigiar a venda do leite. E, no final, o consumidor pagaria pelo leite, pela água, pelo fiscal, pelo suborno e pelo funcionário. E ficaria sem dinheiro para comprar leite de verdade para os filhos ou para fazer uma programação de final de semana com os filhos. Esse autor ele chama isso de o alto preço do pecado. Uma cultura de desconfiança e desonestidade rouba o dinheiro que poderia proporcionar uma vida melhor para as nossas famílias e nossos vizinhos. E a pergunta importante que nós precisamos fazer é: de onde vem a confiança que sustenta uma sociedade como a sociedade holandesa, aqui do nosso exemplo? A resposta de Mangalwadi é direta: vem de uma cosmovisão. No caso da Holanda, uma cosmovisão cristã e reformada que deu a toda a sociedade, a cristãos e não cristãos, um senso profundo de que a desonestidade é prejudicial para todos. A cosmovisão de uma sociedade não é um detalhe filosófico. Ela determina se você vai pagar pelo leite ou roubar as vacas. Ela determina se sobra dinheiro, para o sorvete no sábado com os filhos ou se tudo vai para pagar a conta da corrupção. Nós sabemos que a cosmovisão cristã, bíblica, teorreferente, se distingue de todas as demais. Ela, por ser teorreferente, ela possui um fundamento singular para a sua moral e sua ética. E esse fundamento é o próprio Deus, que é perfeito. Mas viver com base na nossa cosmovisão, na cosmovisão que nós professamos ter, na prática não é tão fácil. Muitos de nós dizemos que professamos uma cosmovisão cristã, mas na prática vivemos segundo outras cosmovisões, sem perceber. Essas outras cosmovisões, elas entram pela cultura, pela mídia, pela educação, pelos hábitos e se instalam no nosso coração como se fossem normais. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, 5, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso que nós devemos fazer, devemos levar todo o pensamento em obediência a Cristo. Mas muitas vezes nós falhamos nisso. E por que nós falhamos? Falhamos porque não temos uma cosmovisão consistente. Ter uma cosmovisão consistente é tentar pensar e fazer tudo de acordo com o que professamos crer, ou seja, de acordo com a fé que nós professamos. Eu sei que quando nós começamos a estudar sobre cosmovisão, começamos a ler sobre esse assunto, ouvir sobre cosmovisão, pode parecer muito teórico, pode parecer muito distante. A gente ouve a palavra cosmovisão e pensa, isso não tem nada a ver comigo, mas isso é um engano. Nós somos influenciados a todo instante por cosmovisões que conflitam com a cosmovisão cristã bíblica. E na maioria das vezes nós nem percebemos. As cosmovisões, elas lutam pelo domínio do nosso coração. A luta das cosmovisões pelo nosso coração foi assunto da aula passada, ministrada pelo pastor Herbert. Se você não assistiu, volte lá e assista. Muitas pessoas afirmam ser cristãs, mas vivem moldadas por outras cosmovisões. Cosmovisões que não são cristãs nem bíblicas. E fazem isso sem nem perceber. Vamos ver agora alguns exemplos do nosso dia a dia para que isso deixe de ser um pouco teórico e a gente possa entender isso melhor? O primeiro exemplo, ele está ligado ao humanismo. O humanismo é uma cosmovisão que coloca o ser humano como centro e medida de todas as coisas. E o humanismo ele se infiltra em lugares que a gente nem imagina, inclusive na adoração da igreja, como nos cânticos. Veja, relembre aí a letra do hino Castelo Forte, de Martinho Lutero. A primeira estrofe diz assim:
Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. A terceira estrofe diz assim: a nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Eu te pergunto, quem é o protagonista desse hino? Quem é o sujeito dessas duas estrofes? E a resposta é Deus. Deus é o castelo, Deus é o escudo, é Ele quem defende, quem triunfa. O homem, aqui na terceira estrofe que eu li, o homem aparece como alguém perdido que precisa de socorro. Então, esse é um hino que tem Deus no centro, é um hino teocêntrico. Mas agora eu quero te dar um exercício para você fazer depois da aula. Pesquise na internet por músicas evangélicas antropocêntricas. Antropocêntrico significa o homem no centro. Eu não vou citar a letra de nenhuma por uma questão de direitos autorais, mas você vai se surpreender com quantas canções ditas de adoração a Deus exaltam o homem e não a Deus. Há um padrão nessas canções. Elas colocam o homem no centro e usam vocabulário espiritual para disfarçar isso. É o humanismo batizado com linguagem cristã. Então, um bom exercício é você pegar uma dessas letras e perguntar: quem é o protagonista? O que essa música diz sobre Deus? O que ela diz sobre o homem? Faça isso com 2 ou 3 canções e o seu ouvido vai ficar naturalmente mais atento. Vejamos mais alguns exemplos nas frases que nós ouvimos no dia a dia, ainda dentro do humanismo. Quando alguém diz, eu mereço ser feliz, e faz disso a justificativa para qualquer decisão, inclusive decisões que contradizem a palavra de Deus, essa pessoa está operando com uma cosmovisão humanista, em que o ser humano é a medida de todas as coisas. E a gente precisa lembrar e frisar que essa felicidade do eu mereço ser feliz é a felicidade na visão do mundo, que é aquela felicidade passageira, imediata, centrada na satisfação dos nossos próprios desejos. O pastor Heber Campos, ele observa que muitas pessoas dizem: vou me dar o direito de ser feliz, sem perceber que quando dizem isso, estão se colocando no lugar de Deus. Essa fala, ela parte do pressuposto de que o ser humano tem um direito natural à felicidade. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina, em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Todos pecaram. E Romanos 6, 23 nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, por sermos pecadores, o que nós merecemos é a morte. Tudo aquilo que vem como bênção, como graça, que vem de Deus, é graça de Deus, é favor imerecido, Veja o que diz Efésios 2:5. E nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Olha, um outro exemplo, agora um exemplo ligado à cosmovisão materialista. É um exemplo do consumismo como sentido de vida. E esse exemplo é quando a motivação para trabalhar é exclusivamente acumular. É para obter uma casa maior, um carro melhor, a viagem dos sonhos. E quando a identidade das pessoas, da própria pessoa e também como ela vê as outras pessoas, passa a ter importância baseado naquilo que ela possui. Quando acontece isso, quando um cristão vive assim, nós estamos diante de uma cosmovisão materialista operando dentro de alguém que se diz cristão. E aí a pergunta é, para que serve o trabalho? Na cosmovisão cristã, o trabalho tem dignidade. Tem dignidade porque ele reflete o caráter de um Deus que trabalha, que cria, que ordena. Nós aprendemos sobre o propósito do trabalho nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, na narrativa da criação, combinados com outros versículos da Bíblia.
Veja agora alguns exemplos de frases do relativismo e do pós-modernismo. Olha essa frase: cada um tem sua verdade. Quantos cristãos repetem essa frase sem perceber que ela contradiz tudo que a Bíblia ensina? O pastor Jonas Madureira lembra que as pessoas acham que tolerar é concordar, que respeitar é dizer que todas as opiniões são igualmente válidas. Mas tolerância de verdade só existe onde há discordância. Você não precisa tolerar quem pensa igual a você. Tolerar é reconhecer que o outro pensa diferente, manter a sua convicção e ainda assim tratar o outro com dignidade. O cristão que abre mão de verdade em nome de uma falsa paz não está sendo tolerante, está abandonando a sua cosmovisão. Veja mais uma frase. Para mim, Deus não é assim. Quando alguém rejeita algum atributo bíblico de Deus, como a sua ira santa, né, ou a sua justiça, porque não combina com a sua preferência pessoal, essa pessoa está criando um Deus à própria imagem. É o relativismo aplicado à teologia. Veja uma outra frase. Todas as religiões levam a Deus. Muitos cristãos absorvem essa ideia por pressão cultural, por medo de parecer intolerantes. Mas isso nega diretamente alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Além de Atos 4,12 também, né, que nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, está se referindo a Cristo, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui entra de novo a observação sobre a tolerância. Para sermos tolerantes com alguém, é preciso pensar diferente dele. Se temos a mesma opinião, não é tolerância, é concordância. O problema é que na nossa sociedade relativista de hoje, o simples fato de você afirmar Jesus é o único caminho para Deus, essa frase, por si só, já é considerada intolerante. Porque para uma cosmovisão relativista, ninguém possui uma verdade absoluta. A verdade seria relativa, né? Cada um teria a sua verdade. Se você afirma ter uma verdade absoluta, já é rotulado de intolerante. Então, numa sociedade assim, é mais fácil concordar do que se posicionar. Só que, nesse exemplo aqui, concordar significa abrir mão da verdade bíblica, que é uma verdade absoluta e imutável. O último exemplo é um exemplo da cosmovisão secularista. Secularismo é a separação entre o sagrado e o secular. Esse seja talvez o exemplo mais sutil e por isso mais perigoso. O pastor Heber Campos Júnior diz que muitos evangélicos não sabem agir de forma cristã fora da igreja. Nós sabemos que música bonita cantar, nós gostamos, né, de uma pregação expositiva, sabemos quais doutrinas são mais importantes, mas ficamos meio perdidos lá fora. Como ser mãe de forma cristã, como ser profissional de forma cristã, né? Como ser estudante de forma cristã. Então, quando um cristão diz religião é religião, trabalho é trabalho e age no escritório com princípios completamente diferentes dos que professa no domingo, ele está vivendo uma cosmovisão secularista. É a ideia de que a fé pertence à esfera privada e não deve influenciar a vida pública. Jonas Madureira chama atenção para isso. Existe um impulso dentro da nossa cultura que diz que a fé cristã só pode falar entre quatro paredes. E muitos cristãos compraram essa ideia sem perceber. A fé cristã, ela ficou trancafiada na esfera privada. Se você traz a fé para dentro da sua profissão, alguém logo diz, religião à parte. Se você quer falar de princípios bíblicos na escola, no trabalho, na política, ouve, isso é assunto pessoal. Então é assunto seu, né? Não traga para cá. E com o tempo, nós acabamos acreditando nisso.
acabamos vivendo de acordo com essa divisão. Mas nós precisamos rejeitar essa divisão, né, da vida em uma esfera sagrada, que abrange a adoração e a moralidade pessoal, e uma esfera secular, onde estão a ciência, a política, a economia e a vida pública. A Nancy, ela afirma que essa dicotomia, essa separação entre sagrado e secular, na nossa mente, é a maior barreira para liberar o poder do evangelho na cultura de hoje. Essa autora mostra que os secularistas são muito astutos. Eles não atacam a religião de frente, nem a ridicularizam como falsa. O que eles fazem é colocar a religião na esfera dos valores pessoais, excluindo assim a religião da esfera do verdadeiro e do falso. Assim, eles podem dizer que respeitam a religião, ao mesmo tempo em que negam que ela tenha qualquer relevância para a vida pública, né? Eu respeito sua religião, desde que ela fique confinada com você. O argumento central da Nancy é este: os evangélicos renderam suas mentes ao secularismo ao aceitar essa dicotomia. Então, o secularismo ele não venceu apenas de fora para dentro, ele se infiltrou na mentalidade dos próprios cristãos, que passaram a tratar sua fé como algo relevante apenas para a vida pessoal, apenas, né, para a sua devoção, apenas para dentro da igreja. Mas essa fé é irrelevante para a política, para os negócios, para a educação e para a ciência. Abraham Kuyper, um teólogo e ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, resumiu isso numa frase muito poderosa. Abraham diz assim: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo não clame, é meu. Então, para Kuyper, o secularismo é justamente a tentativa de reivindicar áreas da vida como autônomas em relação a Deus. Mas se Cristo é Senhor de tudo, não existe área da vida que esteja fora da sua autoridade. O objetivo ao trazer esses exemplos é que você perceba que cosmovisão não é um assunto teórico e distante. Ele está nos cânticos que nós cantamos, nas frases que nós repetimos, nas decisões que nós tomamos, na forma como nós enxergamos a igreja, o trabalho, a família, o dinheiro e até a própria fé. Então, o nosso desafio é: será que a cosmovisão que eu digo ter é a mesma cosmovisão pela qual eu vivo? Será que, sem perceber, eu absorvi formas de pensar que contradizem aquilo que a Bíblia ensina? Então, conhecer a nossa cosmovisão e conhecer as cosmovisões que competem com ela é um passo importante para vivermos de forma coerente com aquilo que professamos. Como a Nancy nos desafia, o cristianismo não é só verdade religiosa, é verdade total sobre todas as áreas da vida. Até agora, já mencionamos várias cosmovisões: o humanismo, o materialismo, o relativismo e o secularismo. Surge uma pergunta natural: por que existem tantas cosmovisões? E olha que nós não citamos nem um percentual mínimo delas. Por que existem tantas? De onde vêm as cosmovisões? A resposta é: porque todo ser humano busca um sentido, um significado para a vida. Todo ser humano, sem exceção, precisa encontrar um sentido para a vida. Isso não é opcional. Não é coisa de pessoa religiosa, não é coisa de pessoa filosófica, é da natureza humana. E por que que nós buscamos significado para a vida? Porque fomos feitos à imagem de Deus. Eclesiastes 3:11 nos diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Reparem nessa expressão: Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Então, existe algo dentro de nós que nos empurra para além do imediato, que nos faz perguntar: qual é o sentido de tudo isto? O ser humano nasce inclinado a abraçar cosmovisões. Isso faz parte de quem somos. No fundo, toda cosmovisão é uma tentativa de responder às mesmas perguntas. São perguntas que uma criança já faz. De onde vêm os bebês?
que um filósofo tenta elaborar, que todo ser humano carrega dentro de si, consciente ou não, né? Nós indagamos: de onde eu vim? Qual é a origem de tudo? O mundo veio do acaso ou foi criado com propósito? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida? Para que serve o trabalho, o casamento, a família, né? O esforço de cada dia? Outra pergunta: o que há de errado com o mundo? Por que existe sofrimento? Por que existe injustiça, né? Por que o coração do humano é atraído para a corrupção como um imã? E um outro questionamento que nós nos fazemos: para onde eu vou? O que acontece depois da morte, né? Existe esperança? Existe um destino final? Então, nas tentativas de responder a essas questões, vão surgindo as cosmovisões, vão surgindo as filosofias, as ideologias, né, que são sistemas inteiros que buscam oferecer respostas para essas inquietações. É como se cada cosmovisão fosse um mapa mental que tenta explicar como o mundo é e como devemos viver nele. E aí, aqui é que entra a beleza da fé cristã. A Bíblia oferece uma narrativa completa, uma narrativa coerente que responde a cada uma dessas perguntas. Os autores tratam a narrativa bíblica como a grande história em que todos nós estamos inseridos. Cada um de nós temos uma história, né, uma pequena história que está inserida nessa grande história. Né, a história, a narrativa bíblica, que é também a grande história na qual todas as coisas se movem em direção à glória de Deus. Os estudiosos chamam isso de metanarrativa, que é essa grande história, né, que explica a realidade, que é o título da nossa lição de hoje, a grande narrativa bíblica. A história bíblica é formada por 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Vejamos como a Bíblia é resposta para todos os dilemas do homem. A criação responde: quem somos e de onde viemos? Então, a criação responde: quem somos e de onde viemos? Fomos criados por um Deus pessoal, soberano e bom, que fez todas as coisas com propósito. O ser humano foi feito à imagem de Deus, né? Com valor e dignidade. Não somos um acidente cósmico. A queda, por sua vez, responde: o que deu errado e o que está errado no mundo? O pecado entrou no mundo pela desobediência humana. E o pecado não é só um conceito teológico distante. Ele é aquele imã que puxa o coração humano para a corrupção, puxa o coração humano para o mal. Isso explica o sofrimento, a injustiça, a maldade, tudo o que vemos de errado ao nosso redor. A redenção responde: existe solução? Qual é a solução? Sim, existe uma solução. Deus não abandonou a humanidade. Ele enviou Cristo para resgatar o homem do pecado. Então a solução não vem do esforço humano, mas do amor e da graça de Deus. E a consumação responde: para onde vamos? Como tudo vai terminar? A história tem um desfecho definido, que é a segunda vinda de Cristo, o juízo final e a restauração de todas as coisas. Existe justiça final, existe esperança que vai além desta vida. Essa narrativa, né, composta por criação, queda, redenção e consumação, é a lente pela qual o cristão deve enxergar tudo: a política, a economia, a educação, os relacionamentos, o trabalho, a arte, a cultura. Nas próximas lições, nós vamos estudar cada um desses elementos com mais profundidade. Mas antes de começarmos, né, na aula que vem, a estudar cada um deles, é importante entendermos o que torna essa narrativa diferente de outras narrativas, né? E a revista, ela destaca 3 diferenciais da narrativa bíblica, ou seja, o que faz a cosmovisão cristã bíblica ser diferente das demais cosmovisões? O primeiro diferencial que a revista destaca é a historicidade. Os pilares da história bíblica não são mitos, não são fábulas, não são metáforas, são pilares históricos. A criação, a queda, a redenção, de fato aconteceram ao longo da história da humanidade. A criação aconteceu, a queda aconteceu, a redenção aconteceu na cruz
em um momento histórico, em um lugar real. E a consumação acontecerá com a segunda vinda de Cristo. Isso diferencia o cristianismo de cosmovisões baseadas em ideias abstratas ou narrativas mitológicas, né? A nossa fé está ancorada em fatos históricos. Francis Schaeffer, ele enfatiza que o cristianismo lida com eventos que realmente ocorreram no tempo e no espaço. Apesar de as comparações com outras cosmovisões serem úteis ao definir, né, as características da grande narrativa bíblica, a maior evidência para solidificar a historicidade da cosmovisão cristã é a própria Bíblia. Quando Deus chamou Abraão, né, para dar início à nação israelita, não se tratava de um personagem lendário, né? Abraão era uma pessoa real, com um endereço, né, um endereço concreto, a cidade de Ur, lá na Caldeia. Eu me lembrei de Abraão, mas ele não é o único exemplo entre a narrativa bíblica e a história verificável. Ao longo dos séculos, a arqueologia tem confirmado diversos acontecimentos registrados no Antigo Testamento. Não que nós precisemos, né, da arqueologia para que a nossa fé seja firmada, mas isso nós estamos falando de historicidade. Então isso comprova os relatos, né, a história bíblica. Eu separei alguns exemplos aqui. O primeiro é a pedra moabita. A pedra moabita é uma pedra que foi descoberta entre os anos de 1868 e 1870. Ela está exposta atualmente no Museu do Louvre, em Paris, e ela contém uma inscrição sobre Mesa, o rei de Moabe, que era um dos vizinhos ali, né, de Israel no Antigo Testamento. Mesa registra a conquista de Moabe por Onri, que era rei de Israel, rei do Reino do Norte, e a sua revolta, a revolta de Mesa contra Israel após a morte do rei Acabe. Então, a inscrição da pedra moabita, ela confirma o relato bíblico em 2 Reis 3, de 4 a 27. Um outro exemplo da arqueologia é o chamado o prisma de Senaqueribe. Senaqueribe foi um rei assírio que, no tempo do reinado de Ezequias, em Judá, capturou cidades fortificadas de Judá, sitiou Jerusalém, mas voltou para sua terra sem tomar a cidade de Jerusalém. Esse rei Senaqueribe, ele mandou registrar parte desses acontecimentos em um prisma de barro, que foi descoberto tempos depois. Atualmente, uma cópia, né, do prisma se encontra no Museu do Instituto Oriental em Chicago. No seu relato, né, no relato ali no prisma, ele cita nominalmente o rei Ezequias e parte dos acontecimentos relatados em 2 Reis 18 e nos capítulos 18 e 19. Se você tiver curiosidade, você pode encontrar facilmente na internet o relato de Senaqueribe que menciona o rei Ezequias. Basta você pesquisar por o prisma de Senaqueribe. A Bíblia também nos dá um testemunho amplo sobre Jesus. A revista cita, né, nesse livro que eu falei aqui no início, Podemos Confiar nos Evangelhos, de Peter Williams. O Peter Williams, ele compara os registros sobre Jesus com os registros do imperador Tibério, que foi contemporâneo de Jesus. Apesar de Tibério ter sido imperador de Roma, né, um cargo importante, os relatos sobre a vida de Jesus nos 4 evangelhos são comparáveis em extensão aos de Tibério. E as cópias mais antigas dos evangelhos são significativamente mais próximas dos eventos. Então, os relatos sobre Jesus são 300 anos próximo de quando aconteceram os eventos, e os de Tibério 800 anos depois. Então, as chances de um registro mais próximo do evento têm chances de serem mais fidedignos, né? No entanto, ninguém questiona a existência de Tibério, nem a confiabilidade dos relatos sobre ele. Muitos outros personagens históricos são aceitos de forma ampla, com relatos muito menores, menos detalhados e menos precisos sobre suas vidas. Um outro exemplo notável da força da historicidade cristã é o caso de Lee Strobel.
um jornalista formado pela Universidade de Missouri e com mestrado em Direito pela Universidade de Yale. Strobel era um ateu convicto e ele decidiu usar toda a sua experiência investigativa para refutar a fé cristã. Em particular, ele queria refutar a ressurreição de Jesus. Ele começou isso porque a sua esposa se converteu, né, ao cristianismo. E esse jornalista ele entrevistou dezenas de especialistas em história, medicina e em manuscritos antigos. E para sua surpresa, em vez de refutar a ressurreição, ele se deparou com evidências que considerou irrefutáveis e converteu-se ao cristianismo em 1981. A investigação, né, de Strobel resultou num livro, né, num best-seller, Em Defesa de Cristo, e depois foi adaptado para o cinema, né? Tem um filme com esse mesmo nome. Strobel ele organiza as evidências, né, para a ressurreição de Cristo em quatro categorias. A primeira é a execução. Então, as evidências médicas e históricas demonstram que Jesus de fato morreu na cruz. Historiadores não cristãos, como Tácito e Joséfo, confirmam a morte de Jesus. A segunda categoria são evidências primitivas. Os relatos da ressurreição surgiram muito cedo, impossibilitando que fossem fruto de lendas, né, desenvolvidas ao longo do tempo. O terceiro é o sepulcro vazio. Como demonstrado por Strobel, os próprios opositores de Jesus admitiram que o túmulo estava vazio. A questão, né, nunca foi se esteve vazio, mas como ficou vazio, né? E a quarta categoria são testemunhas oculares. Enquanto a maioria dos fatos, né, da história antiga conta com uma ou duas fontes de informação, a ressurreição de Jesus é confirmada por 9 fontes antigas, dentro e fora do Novo Testamento. Então, como o próprio Strobel declarou, ao reunir todas as evidências, a balança pendeu para o lado da fé cristã, e continuar no ateísmo significaria dar as costas para as evidências. A investigação, né, que começou para destruir a fé cristã, acabou por consolidá-la. O segundo diferencial, então o primeiro diferencial foi a historicidade. O segundo diferencial da cosmovisão cristã é o fato de ela ter apenas uma origem e fonte de tudo, é a singularidade. E essa fonte é o Deus único, criador e sustentador de todas as coisas. Existe um único Deus que criou todas as coisas, que dá propósito a todas as coisas e que conduz a história segundo a sua vontade soberana. Não existem dois poderes iguais em conflito, como pensam, né, as cosmovisões dualistas. Não existem múltiplos deuses, como pensam os politeístas, né? A história bíblica, ela começa em Gênesis 1:1 e ela começa assim: no princípio, Deus. Então, Deus é o fundamento, né, de todas as coisas. O que unifica a cosmovisão cristã não é apenas uma ideia, mas é o próprio ser e caráter do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não apresenta Deus como resultado de um raciocínio filosófico, mas como a premissa fundamental sobre a qual tudo no universo se sustenta. Deus é a referência absoluta. O Deus da Bíblia é onisciente, onipresente, onipotente e autossuficiente. Ele é infinito, eterno, né, e imutável. Efésios 1:11 diz: em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o Deus da Bíblia é soberano absoluto, que governa todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. O nosso Deus também é Deus único e verdadeiro e é Deus trino. Um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mistério, né, o mistério da Trindade, ele distingue o cristianismo de outras cosmovisões monoteístas, como o judaísmo e o islamismo. E o centro de toda a Bíblia é a obra salvadora de Jesus Cristo, o próprio Deus feito homem, nascido
nascido em um tempo e lugar reais na história. E por fim, a terceira marca distintiva da cosmovisão cristã é a finalidade. A narrativa bíblica ela tem começo, meio e fim, com um propósito claro e permanente. Então é finalidade nesse sentido, de um propósito. Há um propósito, né, que é claro. Colossenses 1, de 13 a 23, nós não vamos ler, mas depois abra e leia, sintetiza de modo eficaz essa perspectiva linear e com uma finalidade determinada da história bíblica. Então, Deus criou todas as coisas e, apesar do pecado, operou para redimi-las por meio de seu Filho, com a finalidade de restabelecer sua criação perfeita e livre do pecado na consumação de todas as coisas. Isso contrasta com outras cosmovisões. Muitas perspectivas antigas, principalmente as orientais, têm uma visão cíclica, né? Ciclos de nascimento e morte dos deuses, ciclos de encarnação sem um ponto final. A cosmovisão bíblica não é cíclica, pelo contrário, ela é linear, né? Ela tem começo, meio e fim. Nós temos a criação, a queda, a redenção e caminhamos para a consumação de todas as coisas. E essa história, ela não vai se repetir, pois a obra de Cristo é definitiva. Tudo converge para a glória do Deus Criador e Redentor. Isso nos dá esperança, né? A história não está à deriva. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Então, resumindo e já concluindo, vimos hoje que as cosmovisões surgem porque Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Todos buscam respostas para as grandes perguntas da vida, mas entre todas as cosmovisões, a cosmovisão bíblica cristã teorreferente é a única que oferece respostas completas, coerentes e verdadeiras, fundamentadas nos 4 pilares que é criação, queda, redenção e consumação narrados na Bíblia. E essa narrativa não é apenas mais uma entre muitas, né? Ela é histórica, singular e tem uma finalidade clara. Esses diferenciais em relação a outras narrativas de mundo se aplicam e se realizam em Cristo. Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar em cada um desses pilares. Nós veremos como a criação, a queda, a redenção e a consumação nos equipam para interpretar toda a realidade, não apenas a vida espiritual, mas toda a vida, todas as partes da nossa vida. Que Deus nisso nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, obrigada, Pai, por esse tempo que nós nos dedicamos a estudar a Tua palavra. Pai, obrigada porque o Senhor é o Deus verdadeiro e porque o Senhor se deu a conhecer a nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor se revela a nós e nós podemos entender o propósito para a nossa vida, Pai. Oh, Deus, nos ajuda a vivermos de acordo com esse propósito, para que tudo aquilo que fizermos possa redundar em glória e honra para o Teu nome. Nos ajuda, Pai, a vivermos de modo que sejamos luz para aquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que ainda não conheceram a salvação que há em Cristo. Pai, obrigada porque nós podemos viver com nosso coração esperançoso, firmado, ó Pai, na convicção de que um dia estaremos contigo, na convicção, Pai, que há uma vida eterna ao Teu lado. Obrigada, Pai. Nos ajuda, Pai, a entendermos essas verdades, a proclamarmos essas verdades, Pai, no nosso dia a dia, com o nosso testemunho e também com a nossa boca. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Obrigada pela sua audiência. Continue no canal da Igreja Memorial e adore a Deus conosco, participando do nosso culto que se inicia às 10h15. Muito obrigada.